Boa noite a todos. É muito bom poder nos reencontrar aqui nessa noite. Quero desejar um excelente estudo para todos e também para vocês que estão aí do outro lado, na telinha, nos acompanhando agora, onde você estiver, que Oxalá te abençoe, tá bom? Aqui está um pouquinho frio, não sei aí, mas aqui está um pouquinho frio. 2 meias hoje. Você sabe, a gente não tem mais 15 anos, né, Marco? Então, né, tia? Então, vamos se proteger. Vamos lá. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e guiné. Alecrim, benjoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé, defumar. Salve, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez, nos colocamos na vossa presença e rogamos a vós que nosso amado irmão, Dr. Bezerra, esteja conosco. Todos aqueles que assim o acompanham, toda a sua jornada de luz, para que estejam emanados conosco nesta grande seara, a caminho da evolução, a caminho do aprendizado. Que assim seja. Dai a César o que é de César. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em algum aparato. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Nosso evangelho de hoje, extraído do livro de Marcos, capítulo 12, de 13 a 17, versículos de 13 a 17, é uma frase antiga, né? Bem conhecida, né? Bem popular essa aqui, né? Dai a César o que é de César. Da onde saiu isso? Desse evangelho aqui, né? As autoridades, olha, vejamos. Tem laranja hoje? Vejamos os personagens. Os personagens da história do Cenário. Eles começam, as autoridades, só para a gente situar aqui, as autoridades, os fariseus, não é? Partidários, não é isso que fala? Tutti bona gente, né? Herodes, olha, povo legal, só os legais, né? Veja que o povo, a grande massa, não está explícita aqui, não aparece. Mas a gente percebe também que é um formato de sociedade nada muito diferente dos nossos de hoje, né? Hoje, dos dias atuais. Autoridades, não é? Fariseus tem também? Tem. Os fars. Tem. Tem partidários? Não, imagina.
No Brasil, não. Isso no Brasil, não. E tem Herodes, que é quem manda. Ah, seja rei, seja imperador, seja presidente, não é? Aqui é a mais alta autoridade, né? Mais alta autoridade. Tem também. Então a gente percebe que não é nada muito diferente dos dias de hoje, correto? E aqui diz que essas autoridades, os fariseus, os partidários, né? Mas incumbindo os fariseus, é claro, para apanharem Jesus em alguma armadilha. O que tinha aqui? Uma armadilha. Então a gente começa a ver, bom, o formato da sociedade daquele tempo de hoje, podemos dizer que é o mesmo, não é? Bem, se a gente for ver por analogia ou comparação, não diferencia muito. No mundo de hoje, as pessoas preparam armadilhas, será? Hoje, no século XXI, vocês acreditam nisso? Não, né? Não tem fake, né? As redes sociais é da mais alta transparência. As pessoas não fingem, não mentem para nós, e nós também não fingimos, não mentimos para elas. Né? As pessoas são todas verdadeiras, ninguém é falso, ninguém joga sujo nos dias de hoje. É uma sociedade perfeita. Um monte de ser humano perfeito, né? Inanimado, né? Então, nada diferente daquele tempo também. Os fariseus, mais uma vez, os legais, eles tentaram uma armadilha para o mestre. E o texto fala, né? Para apanharem Jesus, para ver se ele caía numa armadilha. Quando chegaram, disseram a Jesus, olha lá, olha a parte da falsidade podre. Mestre, olha isso. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Que ironia, né? Que artificialidade. Cuidado com quem te elogia. Cuidado com quem quer levantar a tua bola. Com quem quer encher o teu peito de ar. Quem quer te estufar. Todo puxa-saco é traidor. Seja na empresa, seja na equipe, seja, sei lá, no seu trabalho, seja na facul, seja no grupo, seja aqui na casa, seja não sei onde, todo puxa-saco é traidor. Primeiro, mas os fariseus eram puxa-saco? Não, mas nesse momento eles estavam puxando. Eles não eram, mas eles só apedrejavam o mestre. Mas nesse momento eles estavam puxando. Para ver se Jesus caía numa armadilha. Então, primeiro, elogio, cuidado, elogio de quem não gosta de você. Olha que interessante. Cuidado, preste muita atenção. Não se envaideça, não. Acende a luzinha vermelha, ou amarela, sei lá. Nossa, fulano me elogiou. Quem te elogiou? É o mesmo quando falam de você. Fulano está falando de mim, mas quem está falando de você? Fulano. Pelo amor de Deus, você vai dar confiança para fulano? Não é? E aqui o contrário também é. Quem? Recebi um elogio hoje. Quem? Fulano. Menina. A mais falsa das cobras, a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Você confiou mesmo? É ou não é? Fala mal de mim, fala mal de você, fala mal do outro, fala mal de todo mundo. Você acreditou mesmo que era verdade? Não sei, ela falou, parecia que tinha um sentimento de falsidade. Simples assim.
Presta atenção. Então, os fariseus elogiaram o mestre. Olha que coisa mais linda, que frase mais linda. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. As pessoas, quando não estão agindo na verdade, elas mudam até o tom de voz. Quando elas querem te persuadir, te enganar, quando elas querem tirar algo de você, elas se tornam até dóceis. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Eles queriam que o mestre dissesse assim, não faça isso comigo. Mas o mestre é tolo, não é? Né? E nós também não devemos ser. Não devemos ser. Olha que interessante. E não dás preferência a ninguém. Olha só, esses ordinários sabiam que o mestre era justo, né? Eles sabiam que o mestre era verdadeiro, mas nesse momento eles estão tentando armar. Eles sabiam que o mestre não dava preferência a ninguém, tratava e todos da mesma maneira, que o mestre não julgava, que o mestre não criticava. Olha, eles sabiam tudo isso. Mas mesmo assim o perseguiam. Uma outra característica interessante, com efeito, tu não olhas para a aparência das pessoas. Tu não está nem aí com as aparências. Se é rico, se é pobre, se é preto, se é verde, se é branco, se é azul marinho, né? Se é gordo, se é magro, se é alto, se é ruivo, se sei lá o quê. Ou se é cor-de-rosa. Que homens mais ordinários esses fariseus. Então, qual é a tática? Primeiro eu te agrado. Convença você que eu te quero bem, que eu sei o teu valor e que eu te conheço. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso, cuidado. Com esses elogios, com esses agrados, cuidado. Cuidado com esses presentes de grego. Muito cuidado. O mestre, graças a Deus, sempre atento, só ouviu. É lícito, agora vem a facada, é lícito ou não pagar imposto a César? Olha, se faz parte da sociedade pagar imposto, independente de quem é o presidente que está sentado na cadeira, o que é que tinha que se fazer uma pergunta dessa? É tipo aquelas pessoas que vêm e falam alguma coisa para você, de fulano ou de ciclano, para ver o que você fala para essa mesma pessoa levar lá do outro lado. Minha filha, cheguei lá, você não sabe o que fulano falou de você. O que fulana estava falando de você, o que ciclano falou de você, mas ela não conta que ela provocou uma resposta. Ela não conta. Portanto, nós precisamos começar a ficar atentos com os agrados. Agrados desnecessários. A gente precisa começar a ficar comedido, cauteloso com a nossa língua. Porque às vezes tem gente que quando alguém vem falar mal, fala assim, você não sabe ainda, tem mais isso. E é isso que a pessoa estava esperando para levar para o lado de lá. É justamente isso. E depois ela sai como a boa da cena e você, o vilão ou a vilã da cena. Cuidado com comportamentos de fariseus ainda hoje no século XXI. Não se engane. Como dizia o ditado velho, o lobo pode até se vestir de cordeiro, mas se você prestar atenção nas pegadas, você verá que as pegadas são de lobo e não de cordeiro. Ele continua quando ele fala, é lícito pagar ou não? É justo? É lícito ou é ilícito? Quando alguém vem e traz uma atitude de alguém para você, no mesmo comportamento de agora há pouco, traz uma atitude, fulano cometeu um ato e a pessoa traz aquele caso para você
esperando que você fale qualquer coisa para maldosamente levar para lá. E o pior, que eu conheço pessoas que nunca ouvem os dois lados. Ah, chegou uma conversa, eu já tomo aquilo como verdade e já vai atropelando o mundo, atropelando as pessoas e colocando tudo no chão. Nós precisamos ter o tal do equilíbrio. Se não fosse essa casa já teria fechado, talvez no primeiro ano. Lá atrás. Né? Já teria cessado os trabalhos há muito tempo. O que vocês imaginam que chega aqui? Que chega aqui? De A, de B, de C. Um dia eu estava indo em um determinado estabelecimento, no sábado. O centro ainda era lá no prédio lá de cima da Ponte Seca. E um filho foi comigo e falou: ai, pai, eu não sei o que o senhor pensa, mas fulano fez isso, fez aquilo outro. Ai, se eu fosse o senhor, eu queria ser o pai por um dia. Se eu fosse o senhor, eu falei, por isso que você não é o pai. Por isso que você não é o pai. Não, o cara vai brigar todo dia. Ele vai ficar nervoso todo dia. Ele não vai dormir todo dia. Você está entendendo? Equilíbrio. Ouça as duas partes. Passa na peneira. Veja se tem fundamento. E assim é para a vida de cada um de nós. Todos nós devemos fazer isso. Agir precipitadamente nunca foi um bom remédio. E nunca deu bons resultados. Agir precipitadamente nunca deu bons resultados. Deu mais estragos do que bons resultados. Por que que essa casa está de pé? Por que que eu estou de pé? Algumas pessoas gostam do meu jeito de conduzir, outras podem não gostar. Mas é pelo meu jeito que ela está, um dos motivos que ela está de pé. E tão aparente na analogia do Cristo, ele ouviu. Vamos ouvir. E nós precisamos trazer essa prática diária para a nossa vida, gente. Vamos ouvir. Nós não podemos mais nos comportar como quem não está no caminho espiritual. Ouviu, já vai derrubando tudo. Já quero tirar satisfações, já quero... Não. Vai ter a hora certa. Vai ter o momento certo. Aprenda, tenha sabedoria. Acalma esse teu coração, desacelera. Saia do impulso. O instinto é dos animais. Nós somos seres pensantes. Olha a intelectualidade do Mestre, a inteligência de Jesus. Alguns se irritam só de ver os fariseus se aproximando. Muitas vezes nós fazemos isso. Ih, caramba, fulano está vindo lá. Não é? Dependendo do lugar que você está, ixi, olha quem está aí. Nossa. Não, está tudo certo. Boa tarde, boa tarde. Está tudo certo. Não precisa chamar para jantar em casa, não precisa beijar a mão, não precisa abraçar. Isso é uma questão de educação. E o mestre, sabiamente, olha que interessante, o mestre, sabiamente, talvez o que muito falta para nós é sabedoria, para ter equilíbrio, para contar até 10, para ir ao banheiro lavar o rosto e segue em frente. Olha o que ele fala. Eles perguntam, então, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? E aí, obviamente, uma turminha, como tem nos dias de hoje, né? Dizendo assim, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar.
doido para que você fale uma coisa, para que você mesmo se comprometa, se prejudique, se dê mal. E não pense que todo aquele bando é seu amigo, não. Hein? Não se iluda. Não se iluda. Amigo de Face nem sempre é amigo. Amigo de redes sociais. Ah, eu tenho 5.000 amigos. Atingi o limite nas redes sociais. Mas se quiser chorar, compartilhar, se quiser desabafar, não tem ninguém no mundo. Não é? Os adolescentes e os jovens têm essa tendência de acreditar que todo mundo é amigo. É uma ilusão. Na hora que você estiver no buraco, ou na hora que você estiver sem grana, ou na hora que você estiver no fundo do poço, você vai retornar para o ninho, para a sua família. E os seus amigos não estão dando a mínima para você. Que você achava que era amigo, né? Ou que talvez você tenha sido amigo deles, mas eles nunca foram seus amigos. E aqui, Jesus percebeu a hipocrisia. Opa, palavra boa. Jesus percebeu a hipocrisia. Olha que interessante. Hipocrisia de cada um desses fariseus. E aí ele pergunta: por que me tentais? Por que vocês me provocam? Por que vocês me atentam? Por que vocês tentam me persuadir, me enganar? Por que vocês tentam tirar algo de mim? Às vezes, quando alguém te traz alguma coisa, uma conversa torta, fala para a pessoa: fulano, o que você está querendo com isso? Gracinha acaba na hora. Fulano, o que você está tentando com isso, com essa conversa? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Ó. Ai, não, nada, só à toa, perguntei à toa. Ah, tá. Então foi à toa mesmo. Isso porque a pessoa já é à toa, né? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura que está aí na moeda? E aí eles responderam: de César. Não tinha como responder outra coisa, né? Era a figura que estava ali, né? É bom que aqueles que tentaram encurralar Jesus acabaram encurralados, né? Isso por quê? Calma, equilíbrio que o mestre teve, sabedoria, respirou, tempo, inteligência. Muitas vezes, o que nós precisamos era apenas isso. Quantas e quantos baldes a gente chutou desnecessariamente, não é? Pela nossa imaturidade, falta de calma, falta de sabedoria, falta de equilíbrio. Hoje, olhando, você fala: putz, hoje eu já não faria isso, né? Mas está feito. Já fizemos. Só nos cabe o quê? Um aprendizado. Isso é crítica? Não. Isso é uma análise de um aprendizado. Nossa, eu já fui por esse caminho e não deu certo. Deixa eu me calar, deixa eu só ouvir, deixa eu fingir que nem estou vendo. Né? Como é que é? Cara de paisagem, Adriana? A pêssega, Cleópatra, é isso? Não é? Ó, nem estou vendo. Mas não, a gente quer ficar provando para os outros, né? A gente não quer dar o braço a torcer, a gente quer ficar provando, a gente quer ficar tirando satisfação. Saia dessa. Saia desse mundo. Isso é um mundo de perturbações. É porque nem você está convencido de você, porque acha que você tem que ficar provando coisas para os outros. Para com isso. Se liberte. De quem é a figura? A de César, responderam. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui essa resposta mostra que cada um deve querer apenas e
tão somente o que é seu. Olha que interessante. Olha que difícil isso. Mas acontece que nós estamos numa sociedade que a pessoa quer o dela e mais o do outro. Não só em bens materiais. Outro dia alguém falou para mim assim, eu não sei porque as pessoas têm inveja de mim. Eu não tenho nada. Meu querido, minha querida, há bens abstratos e materiais que nós carregamos conosco e tem gente que não tem. E por mais que se esforce, não vai ter. Tem gente que não vai ter o seu brilho. Tem gente que não vai ter a sua fé. Tem gente que não vai ter o seu entusiasmo, a sua coragem, o seu acordar bem toda manhã. Mesmo com os problemas ali na porta. Tem gente que não vai ter um semblante de paz. E não tem, vocês podem perceber, tem gente que você encontra todo dia e se perguntar, tudo bem? Nunca vai estar bem. É ou não é? Então, como eu tenho inveja de você, eu queria ser assim, ó. Né? Já escutou isso? Eu queria ser assim, ó. Nossa, como você consegue, hein? Outro dia eu percebi o quanto a minha paz e a minha felicidade incomodavam uma pessoa. A pessoa falou assim para mim, nossa, você está bem sempre, todo dia. Já irritada com o meu bem-estar, vai vendo. Eu estou. Ainda acrescentei um pouco mais, né? Eu estou, você não? Tinha uma colega de trabalho há 30 anos atrás. Eu trabalhava num lugar, numa farmácia, e ela entrava às 14 horas. E eu falava, boa tarde. Ela falava, que seja. Quando ela falava, só se for para você. Mas não teve um dia que ela tenha falado, boa tarde. É maluco isso, né? É muito maluco. Eu fiquei sem entender todos esses anos, também não quero entender também. Né? Mas é maluco isso, né? Como é que consegue carregar assim? Todos os dias. Não tem conexão, vive só o terra a terra, só aqui. Não procura paz, não procura. Será mesmo que a vida é tão pesada assim? Que olha, tem gente que procura problema, mas tem gente que tem, né? É maluco isso. É feito aquela questão que eu falo, né? Quando alguém fala para mim que está com problema, que precisa conversar, e aí eu ouço a história toda e não consigo achar o problema. Eu juro para vocês, em muitos casos, eu não consigo achar o problema naquela história. Mas, se para a pessoa é problema, quem sou eu, né, para modificar o ângulo que ela vê, que ela enxerga as coisas? Né? Então, o mestre quis dizer, cada um deve querer apenas e tão somente o que é seu. É do César? É de César? Dê a César. Não vim aqui agora há pouco. De quem que é esse óculos? De quem que é esse celular? Nós precisamos aprender a buscar e ser ambiciosos com as coisas do nosso caminho. Não com o caminho do alheio, do outro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E mais uma vez os fariseus ficaram boquiabertos, admirados. Ou seja, em resumo, esse evangelho quer dizer, cuidado com as armadilhas da vida. Cuidado com as pessoas que fazem elogios gratuitamente, principalmente se já está dentro de um contexto que a pessoa não é de boa índole. Se é uma pessoa que carrega maldade no coração,
Já pisou na bola com fulano, com ciclano, já falou de Beltrano, já falou de ciclano, já falou... É sério mesmo que você vai acreditar? As pessoas que querem se fazer de amigos, que se aproximam tentando te hipnotizar e passar um melzinho na tua boca, para ver se você solta, que te embriagam com elogios, com palavras, com presentinhos, com dinheiro, com bens. Eu não posso nem falar que embriago com presentinho, com dinheiro, com bens, porque vem umas coisas na minha cabeça, sabe? E as pessoas caem assim, de prato cheio, de cara. E depois que estão todas emaranhadas no rolo de cipó e arranha-gato, não sabem como sair e aí te gritam, né? Que Oxalá abençoe a cada um de nós. Deus de todas as coisas, Tu que estás acima de todas as religiões, acima de todos os rótulos, acima de todo preconceito, Tu que conheces o nosso coração, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedimos o Seu colo, a Sua luz, e que Tu nos traga calmaria, calmaria em nosso coração, calmaria em nossa alma, calmaria na hora do nosso sono, calmaria quando formos resolver algo, calmaria, Senhor, quando formos tomar decisões, calmaria em todos os momentos que se fizer necessário. Tu que és o Senhor do vento forte, mas também é o Senhor da brisa mansa, acalma o nosso coração, desacelera o nosso coração. Nós sabemos que podemos confiar em Vós e que a nossa fé vai de encontro ao Teu coração, para que os nossos se desatem, as coisas se ajeitem, tudo tome o seu lugar e nós tenhamos, portanto, a calmaria necessária. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, por mais um dia vivido, vencido. Agradecer ao nosso amado irmão Dr. Bezerra, com toda a vossa comitiva do bem e da caridade, para que retorne às moradas, às dimensões espirituais, deixando luz e paz e calmaria entre nós. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, quem é de bênção. Uma boa noite a todos, um bom descanso.